Boa tarde a todos. É com muita alegria que a gente começa o nosso último JBR Talks, a edição na praia. Um projeto que nasceu do desejo do Jornal de Brasília em transformar a informação em presença. E presença em impacto real. Hoje o nosso encontro tem uma missão clara: mostrar que ESG, antes de ser estratégia de negócio, é educação aplicada. Quando falamos de ESG, muita gente ainda pensa em planilhas de indicadores, relatórios de sustentabilidade ou em uma pauta bonita de se ter. E não é nada disso. É formar pessoas, é transformar cultura, é construir competitividade a partir da consciência. O panorama ESG da Anshan mostra que 71% das empresas já começaram essa jornada, mas quase metade ainda não sabe medir esses resultados. E aqui é que está o plot twist. A conta só fecha quando capacitamos gente. Sem pessoas preparadas, o discurso vira retórica. Com pessoas conscientes, o discurso vira legado. E hoje temos à mesa 4 trajetórias que são prova viva disso. Ele que esteve à frente de gigantes como Ambev, FedEx, Rede Globo e R2 com você, e hoje desafia líderes a pensar educação e cultura de forma disruptiva. Ele nos mostra que ESG não é um manual de boas práticas, é uma nova forma de liderar e empreender. Wilson Contoyanis. Ela transforma a ESG em algo palpável, formando equipes desde a liderança até a linha de frente. Traduz valores históricos em programas práticos que fazem da inclusão e da diversidade não um discurso, mas uma rotina viva. Ana Flávia Bricenho. Ela criou o método Flow RH, levou empresas ao topo do GPTW e hoje forma lideranças que unem dados, coragem e visão estratégica. Ela prova que RH não é área de apoio, é motor estratégico de transformação. E quando encontra o ESG, multiplica seu impacto. Carolina Bento. E ela, a nossa especialista em ESG, que nos lembra todos os dias que competências do futuro não está só na tecnologia, mas na capacidade de integrar sustentabilidade, equidade e governança à vida real dos negócios. Mariana Borges. E para conduzir esse diálogo, eu tenho a honra de contar mais uma vez com a presença maravilhosa da Paula Reis, mediadora de conteúdos da Anshan Brasil. Vem para cá! Esse é o jornalismo de presença do Jornal de Brasília e esse é o futuro que não se espera, se constrói. O palco é todo de vocês. Boa tarde a todos! Boa Nesse tarde. céu de brigadeiro hoje, um sol para cada um, né? De Brasília, típico de Brasília, desse nosso mês seco. Estamos aqui encerrando essa jornada maravilhosa com a JBR Talks. É um prazer estar aqui. Quero agradecer imensamente ao Jornal de Brasília, a Fernanda, pela confiança e pela parceria. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje vamos falar de um tema super bacana, né? De desenvolvimento, treinamento, cultura, pessoas, colaboradores, né? Uma temática aí super bacana. E antes de começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho da trajetória de vocês, se apresentassem, né? Falassem um pouquinho o que vocês têm de sinergia com essa temática. E também eu sempre peço para as pessoas falarem um pouquinho fora do LinkedIn, porque o LinkedIn está lá, a gente sabe o que tem. Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho, umas curiosidades aí de vocês. Quem quiser começar, aqui está super livre. Vamos lá, Mari. Bom,
Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Mariana Borges, eu venho de uma trajetória no mundo corporativo, então foram 25 anos como executiva, primeiro em uma empresa privada e depois numa fundação. E foi na fundação que eu acho que toda essa temática passou a fazer parte mais do meu dia a dia. Foi na fundação, fazendo projetos no Brasil inteiro, em várias áreas do conhecimento, que eu digo que eu conheci um pouco mais de perto a realidade brasileira. E foi a partir desse olhar que eu fui vendo como que a gente, como empresa privada, vamos dizer assim, a gente tinha uma missão muito maior do que a gente imaginava. E em 2021 eu saí dessa carreira executiva e criei uma consultoria de implementação da agenda ESG e sustentabilidade, que foi justamente a construção que eu fiz para unir todo o meu background, né, do mundo corporativo e aquela visão de resultados de curto prazo, mas também de estratégias, né, vamos dizer assim, que deixam um legado, com o trabalho na fundação. Né, porque aí na fundação eu consegui ver que existia a possibilidade de nós juntarmos os resultados financeiros, o lucro, ao impacto. E de lá para cá, então, eu tenho focado em justamente apoiar organizações e também profissionais a se prepararem para implementar a agenda ESG nas suas organizações. Enfim, adoro o que eu faço. Um pouquinho sobre mim, eu gosto sempre de dizer que eu sou sagitariana, velejadora, flautista, mãe de 2 filhas lindas. Adoro o trabalho colaborativo, acredito na força das redes, então eu acho que isso diz um pouquinho sobre mim. Muito legal, obrigada, Mar. Podemos, Will? Pode Primeiras ficar. aulas, Não, pode então... ficar à vontade. Já Bom, pegou aqui o vai na ritmo ordem, aqui, já tá foi. certo. Bom, meu nome é Wilson, né? Mas ninguém me chama de Wilson, todo mundo me chama de Will. Acho que só minha mãe me chama de Wilson hoje em dia. Eu comecei minha carreira com a consultoria de recursos humanos, ainda na faculdade, né? E foi ali que eu atendi grandes empresas, atendi Ambev, atendi FedEx. E o ESG surgiu na minha vida muito porque a gente está falando disso em 2008, 2007. Essa agenda do ESG naquela época ainda é uma agenda muito imatura, né? É uma agenda que não tem espaço e a gente, no Instituto, que é a minha atual empresa, a gente tem uma abordagem de que as empresas têm um comportamento muito parecido com corpos vivos, né? Então você começa unicelular, aí você vai, né, se multiplicando, e você vai criando tecidos e órgãos e tal. Então, você tem lá o administrativo financeiro, que vira o administrativo, depois o financeiro vira o... Enfim, lá em 2008, 2009, essa noção de sustentabilidade, primeiro, ela acaba indo muito para a pasta do RH. Ela acaba caindo para o RH, porque ela não dá dinheiro para ser do financeiro, ela não dá posicionamento ali naquela época para a área de comunicação que você tem, então ela meio que vira uma coisa de ações internas, né? Um pouco de internal affairs ali dentro das empresas. E, cara, ali desde 2010, 11, onde eu comecei a entrar em empresas maiores, atender algumas empresas que já tinham, principalmente empresas que já tinham, multinacionais. Capital aberto. Capital aberto, já era isso não só era uma exigência como uma tendência, eu comecei a falar, opa, nisso aqui tem um mercado, né? Assim, existe uma matéria aqui que claramente ela não é só de RH, claramente ela não é só de produção, claramente ela não é só... Ela é uma matéria muito transversal e que precisa do envolvimento de todo mundo para ela ser legítima e fluir. E, cara, eu acho que o meu grande encontro com a SG foi aqui, justamente não exatamente nesse parque, mas quando era lá na Concha Acústica, quando eu trabalhei na R2, onde a gente, junto com o Chicão, né, que liderou naquela época a área de sustentabilidade da R2, onde a gente topou um desafio de fato, ajudar na missão da R2, que é tornar o mundo um lugar mais divertido. E a gente sabia que para o mundo ser um lugar mais divertido, ele teria que ser mais sustentável. Então, em 2016, 2017, a gente começa uma série de ações que culminam no que está acontecendo hoje, que vocês estão vendo aqui, né? Mas isso é um papo para o painel como um todo. Então, é mais ou menos isso a carreira. Legal. Ana? Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Flávia Bricenho, sou psicóloga. Hoje eu trabalho no Grupo Sabin, já tem um tempinho, estou lá há 13 anos, completei 13 anos. A minha jornada, comecei depois que me formei e trabalhei na área organizacional, sempre na área organizacional, mas eu também clinicava, porque eu sentia essa vontade de cuidado com as pessoas, de olhar para as pessoas, que eu imaginava que nas organizações eu não iria conseguir suprir essa necessidade, esse espaço que havia dentro de mim.
Até que quando eu entrei no Grupo SEIB, eu me identifiquei tanto, me conectei tanto com os valores e vi que seria possível vivenciar esse cuidado com as pessoas também no âmbito organizacional. E aí acabei não clinicando mais e me dedicando completamente. Sou uma apaixonada por desenvolvimento humano. E acho que a gente consegue mobilizar as organizações, nós conseguimos transformar as empresas. Quando a gente acredita nas pessoas, quando a gente acredita no poder de transformação dos nossos colaboradores. Falando um pouquinho de mim, eu sou sagitariana também, mas eu tenho um ascendente em virgem que explica muita coisa. Eu costumo brincar que explica muita coisa esse ascendente em virgem. Gosto de praticar tênis nas horas vagas. Sou casada com um nutricionista. Então, lá em casa, a gente respira saúde para todo lugar. Sou mãe de 2 meninas lindas, inteligentes. Também praticam tênis. Então, uma família de tenista aí. Então, e a gente é isso. A gente gosta de cuidar das pessoas. A gente gosta de transformar um mundo melhor. E é isso que a gente se conecta com o ESG também. Sou a Carolina, mas eu acho que também sou minha mãe, me chamo de Carolina. Todo mundo me conhece como Carol Bento. Eu sou esposa do Marcos, mãe da Catarina, filha da Zélia e do Silvínio. Estou tentando falar o que não está no LinkedIn, hein? Por que eu acho que existe uma conexão entre a Carol e o tema? Eu me apaixonei por esse tema já lá na época de Ambev ainda, quando eu estava na Ambev, onde o que muita gente está começando a fazer agora, eles já viviam muito forte. Por N motivos, principalmente na frente ambiental, já era muito forte, começou uma frente muito forte social, e eu falei, nossa, é possível, assim, né? É possível isso acontecer, é possível a gente viver isso na cultura da empresa. E aí fui me apaixonando no tema, fui estudando mais sobre o tema. Mas se eu tivesse que priorizar, assim, eu sou apaixonada por RH, e se eu puder conectar as duas coisas, eu estou no mundo perfeito, né? Eu brinco que a conexão das duas coisas, para mim, eu não acho ruim quando entregam essa pauta para o RH, quando eu estou no RH, porque eu amo os dois temas e amo conectar a estratégia de pessoas, porque no final do dia é sobre pessoas e sobre legado, né? Então, acho que é um pouco sobre isso. Tenho aí uns 22 anos de RH, contando um pouquinho mais e carregando aí, então façam umas contas. Também sou psicóloga de formação. Adoro ficar em casa, diferente, eu tô adorando hoje em dia ficar muito em casa com a família, curtindo a família. Eu me tornei tudo que eu mais temia, que é mãe de pet, gente. Eu falava que eu não queria ser mãe de pet, mas hoje eu tenho 2 e sou apaixonada. Eu sou doida com eles, então adoro ficar em casa com eles, curtindo a casa, curtindo a família. Essa é um pouco sobre mim. Muito legal, gente. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse palco, né? Eu sempre falo que o meu desafio aqui é conseguir extrair o máximo de conteúdo de vocês em tão pouco tempo, né? Porque às vezes a gente acaba o tempo, mas a gente quer continuar a conversar. Então, eu quero que vocês fiquem super à vontade aqui no nosso bate-papo. Não precisamos seguir um protocolo. Fiquem super à vontade para a gente ir conversando aqui durante esse momento, tá bom? E para a gente começar, eu queria trazer aqui que a gente falou aí um pouquinho de treinamento e capacitação, né? Que a gente entende que eles não são apenas ferramentas de gestão, né? A gente utiliza eles como uma forma de transformar os nossos negócios, gerar mais empregabilidade, preparar os nossos profissionais para esses desafios, né? E trazer, né, essa pauta, né, do mundo sustentável. E eu sempre trago assim como um pano de fundo um dado da nossa pesquisa da AmCham, né? Todo ano a gente realiza uma pesquisa de sustentabilidade dentro da AmCham em parceria com a Humanizadas, e esse ano a gente teve aí mais de 400 executivos respondentes de diversas empresas, de diversos segmentos. E eles responderam que 76% das empresas já estão implementando práticas de ESG em algum grau de maturidade. E quando a gente perguntou qual que eram as necessidades para melhorar o desempenho e acelerar ainda mais a pauta de sustentabilidade, em primeiro lugar, eles colocaram com 58% de como mostrar que a sustentabilidade gera retorno financeiro, e foi muito o que a Mari falou, né? E em segundo lugar, com 54% é o de engajar líderes executivos na agenda sustentável. E aqui, gente, é treinamento e preparar as lideranças, né? Então, acho que aqui é onde a gente vai ter aqui um pano de fundo para o nosso debate. E aí eu queria conversar com o Will, que você teve toda essa experiência em diversas empresas, Ambev, FedEx, Rede Globo, R2. A partir dessas experiências que você teve, como que você enxerga que é transformar a capacitação em ESG em uma alavanca real na competitividade, não ser apenas um discurso corporativo dentro da empresa?
Cara, eu acho que a principal forma de você ter essa mobilização dentro da organização é justamente lembrando que tudo isso é da raiz de educação do negócio, né? Às vezes a gente, no mundo executivo, empreendedor, mentor, investidor, a gente esquece que existe sim um papel educacional dentro do seu negócio. E é uma educação corporativa, é justamente você educar para o trabalho. E eu acho que toda vez que uma empresa tenta fazer ESG, depende muito de como que começou, o porquê que a gente está fazendo ESG. Em geral, geralmente quando deu uma crise, aconteceu alguma coisa muito séria, deu um problema muito grave, os stakeholders estão chateados, as ações na bolsa estão despencando, alguém falou assim, vamos fazer ESG, chama a galera do ESG. Aí já temos um problema, porque a galera do ESG, em geral, não é a galera da empresa fazendo ESG. É um corpo estranho que vem numa situação fraturada para resolver um problema, estancar uma sangria. Então não soa legítimo, não soa de verdade. E eu costumo dizer para todo mundo que está iniciando qualquer ação de ESG dentro do seu negócio, é primeiro entender a vocação do seu negócio. Cara, é ESG. Você tem 3 frentes para trabalhar. Você tem a frente ambiental, você tem a frente social e você tem a frente de governança. Primeiro, qual que fala mais com o seu negócio? Qual que o seu negócio tem mais vontade, mais repertório, mais legitimidade para falar sobre? Qual que é dessas frentes a que faz mais impacto com menos esforço? E como que você consegue vender essa ideia para o time que está ali fazendo isso dia a dia? Porque, entenda, ESG não é alguma coisa que acontece na sua empresa. Sua empresa é ESG. As práticas que estão lá dentro, elas vão se combinar às práticas que você tem e isso torna o seu negócio sustentavelmente viável, né? Então, basicamente, quando você busca dentro do ESG alguma iniciativa, alguma causa, alguma ação que tem a ver com o seu propósito como empresa, a chance de êxito é muito maior, porque quando você vai passar isso para a educação, para o RH, isso já de alguma forma está dentro da cultura da empresa e fala com a cultura da empresa. E quando isso fala com a cultura da empresa, culmina em todo mundo comprar esse discurso de uma forma mais legítima e integrar o seu repertório de comportamento. Porque no fim do dia é um modo de atuar, é um modo de trabalhar. E se ele não faz sentido dentro do seu trabalho, ele vira alguma coisa alijada ou como um enxoval, né? A gente agora precisa ter ESG. Então, quando isso vem ligado a um propósito, a uma vocação que a sua empresa tem, o seu colaborador que está lá dentro, muito possivelmente por essa mesma tônica, vai se encontrar muito mais fácil com esse propósito e vai ser muito mais natural a resposta, o desempenho e a entrega de ESG no fim do dia. Ser genuíno. Perfeitamente. Ser genuíno, né? Perfeitamente. E aí, Ana, quando a gente olha para o Sabin, que vocês já têm práticas de ESG muito antes desse termo surgir no mercado, o que eu acho que foi super importante esse movimento. Depois acho que a Mari pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Como que vocês transferem esses valores para todos os colaboradores até a ponta, né? E não fica ali só no topo da pirâmide, né? Como que vocês fazem todas essas práticas de treinamento dentro do Sabin para que todo mundo esteja alinhado com esses valores da empresa? Você falou um ponto muito importante. Quando começou essa disseminação de ESG, para a gente foi interessante, porque quando a gente foi ver, a gente já pratica isso. E acho que tem muito a ver, conectando aqui com a fala, que a gente vive o nosso propósito. O propósito do Sabin é um propósito muito voltado para as pessoas, que é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. Então, quando a gente vive o propósito no dia a dia, a gente já consegue fortalecer. Quando a gente pensa em ESG, ESG não pode ser apenas um conjunto de indicadores, um conjunto de políticas e práticas que você quer descer de cima para baixo para o colaborador. Porque não vai fazer sentido. Para ele vai ser apenas um protocolo que ele tem que seguir. Então, a gente costuma dizer que ESG, como valores, como a ideologia da empresa, tem que ser algo que não está apenas nas paredes. A gente sabe que isso é até clichê. Não, os valores não podem estar apenas nas paredes. Mas isso é muito verdade. É uma frase muito verdadeira. Porque é aí que entra o desenvolvimento, que é a temática desse encontro de hoje. Como fazer com que diretrizes, uma orientação da empresa vire, de fato, uma prática. A gente não pode ignorar nem treinamentos, e aí entra a área de desenvolvimento como um todo, e não pode ignorar a nossa cultura.
Você pode pensar na estratégia que for aquela questão, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. Isso é muito verdade, porque a cultura é como tudo acontece na empresa. E o que pode transformar ali a essência do ISG em prática? O desenvolvimento. Quando você coloca as pessoas para treinar, quando você coloca as pessoas ali para entender por que nós fazemos, como fazemos tudo que acontece na empresa, começa a fazer sentido para essas pessoas e elas começam a praticar. Então, o nosso propósito ajudou muito, porque já era um propósito de cuidar das pessoas. Quando tudo começou ali a entrar ali em destaque ESG, o que a gente precisou fazer com os nossos colaboradores foi simplesmente mostrar para eles, olha, tudo que a gente faz era ESG. E se encaixa aqui em ambiente, aqui se encaixa no social, aqui se encaixa em governança. E aí, o que nós fizemos? Em todas as ações presenciais da nossa universidade corporativa, que o SEIB tem uma universidade corporativa que é a Uniceb, nós colocamos ali uma fala da nossa diretora de comunicação institucional, que é a Andrea, presencial, para explicar o que era o ISG, por que o SEIB se posicionava assim, para as pessoas entenderem, olha, tudo que a gente já faz aqui ao longo da nossa história, agora nós temos 41 anos de empresa, é ISG, a gente já pratica isso. Então, é um diferencial que as empresas estão buscando, mas que o SEIB já estava um passo à frente. Por quê? Porque faz parte do nosso DNA, não é só porque é estratégia. É porque faz parte do nosso DNA, faz parte do nosso propósito, que está muito voltado para a centralidade nas pessoas e para o cuidado das pessoas. Muito legal. E, Mari, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa onda do SG, né? De como que foi isso no mundo corporativo. E eu queria que você trouxesse também o que você enxerga das competências de SG essenciais que precisam estar presentes hoje nas formações profissionais, porque SG a gente sabe que não tem mais volta, né, gente? Ser sustentável hoje, quem tá fora é que tá, né, tá para trás, assim, né? Então, queria que você contasse um pouquinho para a gente o que a gente precisa se preparar hoje em competências nessa formação profissional. Eu gosto de falar da onda da sustentabilidade conectando a última onda da inovação. Nós estamos na 6ª onda de inovação, que começou em 2023, né? Foi anunciado aí pelo Fórum Econômico Mundial. E se a gente lembrar as últimas ondas de inovação, a gente estava até conversando um pouco antes, né? A gente teve uma grande onda que todos nós vamos lembrar das telecomunicações. Naquele momento, isso a gente já está falando de 30, 40 anos, né? A gente olha hoje e fala, não acredito, né? Mas foi quando, talvez um pouco menos, mas foi quando todo mundo começou a ter a oportunidade de ter um aparelho celular. A gente saiu do telefone fixo e foi para o celular. Alguns de nós talvez não tenham comprado né, no primeiro instante, mas logo depois foi vendo a necessidade aparecer. Depois veio, na outra onda de inovação, a internet. E na internet a gente também viu um salto na nossa vida. A gente teve nosso dia a dia sendo transformado pela internet e coisas subondas, como a gente costuma dizer, vieram junto. Com a grande onda da internet, a gente passou a ter smartphone, porque agora a gente tinha o telefone celular, junto com a internet virou o smartphone, que permitiu todo esse universo de coisas que a gente faz hoje. Então, eu diria que se eu perguntar para cada um de vocês aqui, quando você comprou o seu smartphone ou quando você comprou o seu celular, talvez cada um tenha uma resposta diferente. Mas hoje, 20 anos depois, 30 anos depois, todos nós estamos com o nosso smartphone no bolso. Ondas de inovação é isso. Né? São movimentos que são feitos e que impulsionam as organizações para continuarem se desenvolvendo, prosperando e chegando mais longe. Em 2023, foi anunciada a 6ª onda de inovação, que eles imaginam que vai durar cerca de 25 anos. Já tem gente dizendo que vai ser mais curta, porque tanta coisa acontecendo. Portanto, em 25 anos, em algum momento, a sua empresa vai aderir à sustentabilidade, porque nessa onda está a sustentabilidade, a inteligência artificial, a internet das coisas, os robôs, os drones, todo esse movimento está vindo junto. Inteligência artificial, todo mundo aqui já sabe que já entrou, né? A sustentabilidade, como não gera um resultado de curto prazo, a gente enrola um pouco mais. As empresas esperam um pouquinho mais para ver como que entram, porque também não está na cultura de todas as empresas brasileiras essa visão de longo prazo.
E é um tema que às vezes parece complexo para quem começa. São 42 temas ligados aos 3 pilares. Então é muito conceito novo, realmente são muitos novos aprendizados para uma organização. Então eu diria que com relação à onda do ISG, é uma onda, vamos dizer que seja, mas vai durar 25 anos. Não é modinha passageira. É uma tsunami, né? É um tsunami. E aí, se a gente quiser fazer associação com onda mesmo do mar, tem gente que vai morrer na praia, sabe? Aquela assim, não vou entrar no mar. Tem gente que talvez dê o passo e deixe só a aguinha molhar o pé. Faz uma coisinha ou outra e tal. Tem gente que já vai se animar e falar assim, eu vou comprar uma pranchinha e fazer um jacaré. Tem gente que vai virar Medina e vai surfar nessa onda. Então, a escolha é da empresa. A escolha é em que momento você vai fazer esse movimento e como é que você quer avançar, né? Com relação às competências, quando a gente faz uma implementação, a gente identifica, eu diria que são 2 grandes frentes que a gente tem que estar atentos. Bom, primeiro, realmente, quem transforma as empresas são as pessoas. Então, tudo começa com as pessoas, a gente preparando, sensibilizando e capacitando essas pessoas para fazerem isso tudo acontecer dentro da organização. Quando a gente fala de habilidades, a gente vê uma série de habilidades que precisam ser desenvolvidas, né? Não sei se vocês conhecem aqueles, em português, Objetivos de Desenvolvimento Interior, os Inner Development Goals. Eles apontam para a gente 5 pilares e 23 habilidades que eles consideram a mentalidade ESG, vamos dizer assim, que são habilidades que o profissional precisa desenvolver. Então, nessas habilidades tem o pensamento crítico, a visão da complexidade, né? Essa visão de longo prazo, mas também tem muito de autoconhecimento, tem muito da forma que você se relaciona com as outras pessoas, como você colabora, o seu otimismo diante, às vezes, da situação que você está enfrentando, a sua capacidade de ação. Então, todas essas são habilidades. Mas, quando a gente fala de competências, existem algumas competências que já são, talvez, da nossa trajetória profissional, como gestão de projetos, né? A capacidade analítica de você produzir, por exemplo, elaborar um diagnóstico, extrair desse diagnóstico o essencial para você fazer o movimento. A sua capacidade, sim, de pensar em ações, em implementá-las dentro de uma organização. A competência de gerir com base em dados. Muitas empresas também ainda não estão estruturadas para fazer isso. Então, quando a gente olha como competências, eu diria que as competências elas não são muito diferentes dos líderes, do que a gente já estimulava os líderes a fazerem. Então, eu somaria as competências que talvez nós já tenhamos a essas habilidades. Aí é o combinado ideal. Né? Porque aí agora é dentro de um outro contexto, é dentro de uma preocupação diferente, de uma forma de relacionamento interna diferente. Aí sim, a gente trabalhando tudo isso, aos poucos a gente vai enraizando a sustentabilidade na cultura da empresa. Muito legal. E essa nova geração que está vindo, ela já está vindo muito com esse olhar, né, e com essas preocupações. E a gente vai falar de gerações já já. E puxando um pouquinho do seu gancho, Mari, falando de lideranças, né, eu queria falar aqui com a Carol que você criou o método Flow RH, né, com foco em acelerar a atuação estratégicas do RH. E como que esse método ele pode se conectar com as pautas SG, formando lideranças mais preparadas para unir os resultados com responsabilidade? Vamos lá, vou dar um passo atrás. Por favor. Vou tentar resumir o que é. É basicamente em algum momento as pessoas me perguntavam, mas como que você tomou essa decisão? Mas como que você tomou essa decisão? E aí, entre erros e acertos, eu fui percebendo que toda vez que eu fazia alguma coisa de um jeito específico, seguindo um framework ali, eu tinha voz ali nas decisões da organização. Eu falei, acho que isso daqui pode virar um passo a passo. E aí ele se tornou um modelo mental e um passo a passo, na verdade, de como conectar a estratégia do negócio com a estratégia de RH e aí pegar, por meio disso, transformar isso em grandes alavancas. Então, na verdade, eu uso para o RH, porque eu sou apaixonada pelo RH, mas você pode usar isso para desdobramento de objetivos e planos de ação de qualquer segmento. Então, é extremamente possível fazer isso, por exemplo, com ESG. E aí, quando eu pego, e aí eu acho que é crucial a fala do Will, é o Will, né? Desculpa, minha cabeça.
Poxa, não vou errar, prometo que agora já era, vou decorar. Que ele falou sobre a importância de estar conectado com o negócio. Então, assim, se não está conectado com o negócio, você não vai ter uma liderança engajada. E aí, na verdade, eu combinaria 3 elementos: resultado, negócio e ações de ESG. Se essas 3 coisas não estiverem conversando, a primeira coisa que vai acontecer é que os líderes não vão comprar. Porque eles têm essa dificuldade de não enxergar isso como resultado imediato. Então, eles querem um resultado financeiro. Então, como que você olha para dentro do seu negócio, vê o que é mais fácil de entregar, o que é mais fácil deles sentirem o impacto, o que tem mais conexão com o negócio, que eles não tenham a sensação inicialmente de muito esforço, poderíamos dizer, porque aos poucos você vai colocando. Então, o método pegaria mais ou menos essa visão de longo prazo do negócio, extrairia alavancas, né, conectadas com ISD, pode ser por pilar, pode ser de ISD como um guarda-chuva total, e aí ele transformaria isso em algumas alavancas. E uma das alavancas que mobiliza a organização é treinamento e desenvolvimento. Então, a gente pegaria, recortaria isso num grande objetivo, um grande direcionador, e isso se transformaria em alguns passo a passo que a pessoa ia acompanhar, de alguma forma, o desenvolvimento dessa liderança conectado. Então, a gente sempre vai estar se perguntando o seguinte: tá, dentro da estratégia do negócio, a gente decidiu que esse caminho aqui de desenvolvimento, por exemplo, vai levar a gente naquele objetivo final em 1, 2, 3, 5, 10 anos. Sim, então check, a gente está no caminho certo. Então, essa iniciativa faz sentido para o negócio e impulsiona ESG dentro dessa empresa. Então, é mais ou menos isso que a gente acredita, e o método tenta amarrar todas essas coisas e transformar isso em ações práticas no dia a dia. Muito legal. E falando em treinamento e desenvolvimento, Ana, lá na SEIB tem a Universidade Corporativa, né? Que inclusive é um super case, né, para várias empresas. Como que vocês incluem essas temáticas, né, de ESG com diversidade, inclusão? Como que esses programas moldam aí a cultura organizacional, né, para refletir também no ESG no dia a dia? Bom, a gente optou por ser universidade corporativa desde 2009, porque a gente viu que nós estávamos, inclusive, palestrando para tantas outras empresas, a gente tinha conteúdo. Então, a gente pensou assim, vamos produzir os nossos conteúdos para a gente poder alcançar as pessoas. Então, o ISG já estava, como eu disse, fazendo parte da nossa ideologia. Então, dentro da nossa ideologia, o nosso propósito, a nossa missão, os nossos valores são muito voltados. Então, a gente tem valor de credibilidade, a gente tem de ética, de responsabilidade socioambiental. Então, quando a gente vai trabalhar isso no nosso dia a dia, a gente já começa no onboarding. Então, o novo colaborador, ele já é preparado, já tem uma trilha específica onde ele vai entender sobre a nossa ideologia, sobre o nosso propósito e como que funciona tudo. Então, quando a gente já embarca o colaborador desde o início, ali, a gente já fortalece a nossa cultura. E aí, depois, a gente tem, ao longo do ano, trilhas que a gente aborda cada um dos temas. Então, nós temos treinamentos específicos para a parte ambiental de sustentabilidade. Então, nós somos uma empresa de saúde. Então, vai desde descarte de resíduos até como nós vamos utilizar da melhor forma, de uma forma mais sustentável e responsável, os nossos recursos. A parte social, que aí a gente entra também com diversidade, a gente entra com cultura de diálogo, a gente entra com humanização na gestão. A gente também trabalha essa parte de governança, aí onde entra ética, onde entra credibilidade, onde entra também modelo de gestão, onde entra ali a compliance. E aí a gente vai atuando em diferentes níveis. Então, quando a gente fala, por exemplo, de linha de frente, a gente tem temáticas para atender o nosso cliente, como que nós vamos atender o nosso cliente. Aí entra muito a questão da diversidade. Em todas as unidades do SEIB tem ali um manifesto de diversidade, porque a gente se posiciona como uma empresa diversa e todo cliente merece e precisa ser atendido da mesma maneira. E o nosso colaborador já entende isso. Só que quando a gente vai falar também para o back-office e para a área técnica, a gente entende o seguinte: o serviço ali é entre nós. Então, nós estamos falando de clientes internos. Então, quando a gente fala de cliente interno, eu também preciso atendê-lo muito bem. Então, eu costumo dizer que a jornada do nosso cliente lá na unidade, ela começa, na verdade, na jornada do colaborador. Porque é como eu atendo o meu colaborador, como eu
transito com os outros colaboradores do SEIB é que vai mostrar também da nossa cultura, como que nós fazemos o nosso atendimento, como que nós temos o nosso modelo de trabalho para a gente poder replicar com os nossos clientes. E, claro, não posso esquecer da liderança. Hoje nós temos mais de 7 mil colaboradores, então a área de pessoas e de gente lá do SEIB não consegue mais atender esses colaboradores diretamente. E, Ana, 7 mil espalhados no Brasil Espalhados todo, no né? Então, Brasil. como manter toda essa A cultura alinhada, respeitando a diversidade das regionais, em todas as regiões do país. Então, é um desafio muito grande. Quem são os nossos parceiros diretos nesse desenvolvimento? São os líderes. Os líderes, eles são responsáveis por disseminar a nossa cultura, eles são os verdadeiros embaixadores da nossa cultura. Então, nosso trabalho de desenvolvimento com a liderança tem trabalho coletivo nas nossas ações de treinamento, mas tem trabalhos individuais, em mentorias. Os nossos BPs também atuam diretamente no DHO. Então, é um trabalho ali bem completo, multidisciplinar dentro da área de desenvolvimento humano, onde a gente desenvolve a liderança, eles conseguem replicar isso e fortalecer a nossa cultura ainda mais. Muito legal, precisa dos replicadores, né? Porque senão não funciona. E você sabe que hoje de manhã eu estava em conversa com vários diretores de RH falando da NR1, saúde mental, que tá tudo a ver aí ligada com, né, com SG, tá entrando ali no S, né? Inclusive um dos 42 tópicos é saúde mental, né? Então, e os líderes têm muito, né? Isso foi uma das grandes discussões que a gente teve ali dentro desse grupo. O papel da liderança em manter essa qualidade, né? Essa proximidade com os funcionários para manter essa saúde mental, enfim, ter essa empatia com todos, né? Muito legal. E, Will, eu queria que você contasse para a gente, né? Você hoje lidera o ICC, com uma plataforma, né, de liderança e educação. Como é que você tem enxergado, né, que os treinamentos em experiências disruptivas, elas consolidam cultura e mentalidade de ESG? Eu acredito que, novamente, na extensão da educação, é a forma como você consegue fazer com que as pessoas tenham uma experiência factual em ESG. Bom, eu sou profissional de RH desde 2008, também sou formado em psicologia, e na minha época, treinamento era alguma coisa muito estática, né? Treinamento era alguma coisa, cara, quando você tinha um PowerPoint, era a inovação, caraca, eu tenho um PowerPoint, você tinha um flipchart, sei lá, escrevendo, o pessoal ali cumprindo uma tabela. E hoje a gente percebe que cada vez mais a gente compete com coisas que a gente não competia em 2006, 2007. Cara, hoje você tem uma tela azul indigo na sua frente que te leva para qualquer lugar e você não está mais naquela sala, ponto parágrafo. Então, cada vez mais a gente caminha para que os treinamentos, e a gente chama de uma plataforma disruptiva, é que os treinamentos sejam experiências para aqueles que vivem. Então, não só ser prático, mas ser sinestésico. Não só ser sinestésico, mas como ser alguma coisa que a pessoa vai esquecer o que ela aprendeu, mas ela não pode esquecer o que ela sentiu. Então, como que a gente tenta fazer isso dentro da nossa plataforma de educação voltada para ESG, quando principalmente a gente está falando de liderança? Cara, como que você vive a ESG no seu dia? Como é que você leva esses hábitos que você tem de dentro da empresa para o seu time como um todo? E principalmente como que a gente consegue criar um roteiro aonde eu não vou colocar o cara sentado para entender quais são os 17 ODS da ONU. Cara, como que a gente vai viver cada um desses 17 ODS? E toda vez que você é vivencial, você acaba tendo uma adesão maior. E raramente, quando você faz isso, você usa a palavra ESG, você usa a palavra sustentabilidade. Simplesmente alguma coisa que está lá dentro. E isso é tão engraçado porque, assim, ESG parece um pouco com IA, né, hoje em dia. As pessoas vêm pra gente nas nossas demandas comerciais do Instituto e falam, cara, eu tô precisando botar IA no meu negócio. Tá, mas o que você quer? Você quer automatizar seu atendimento? Você quer melhorar a capacidade? Não, eu quero botar IA. Eu tô, não, mas o que você quer com IA? A ESG há 2 anos... Tá no hype, eu preciso estar no hype. Novamente, é o item de enxoval. Há 2 anos atrás era a mesma coisa com ESG. Cara, eu preciso de ESG. Tá, mas você quer neutralizar carbono? Você quer se aproximar mais da parte de ambiente, mais da parte social? Não, eu preciso de ESG. Cara, é impossível que você consiga transmitir com legitimidade em uma trilha de treinamento vivencial alguma coisa quando você nem sabe exatamente, novamente, eu volto para aquilo que a sua empresa é vocacionada. Cara, vou dar o exemplo da R2, porque é um exemplo muito bom.
toda a caminhada da R2 em sustentabilidade começa por causa do Na Praia em 2015. Na Praia em 2015 a gente descobre que colocar areia perto do lago é uma treta ambiental, assim, de ser preso, o Chico Mendes aparecer aqui, levar a gente embora, calma, calma. E aí a gente começa a estudar e entender uma série de coisas. Ou seja, estar perto do lago condicionou a gente a falar de ESG. E a gente poderia ter ido só no ambiental. E, cara, quando a gente começou a jogar o jogo do ambiental e entender, não foi só, vamos agora falar de um treinamento de ESG. Cara, vamos fazer um treinamento de produção. Dentro da produção a gente tem práticas ESG, a ESG entra normalmente dentro da rota de como que a gente produz. Enfim, quando a gente alija o assunto, quando a gente torna ele alguma coisa, olha, isso aqui é da sustentabilidade, você começa a criar essa barreira que ela vai estar no treinamento, ela vai estar na cultura, ela vai estar em todo lugar. Então, quando a gente entendeu que o jogo do ambiental pra gente tinha uma força de lei, tinha uma série de outras coisas, mas que tinha a ver com a nossa vocação, cara, você disse desse céu de brigadeiro. A cidade que a gente mora meio que te obriga um pouco a olhar para esse lago e saber que você precisa ter uma série de cuidados. Então, assim, o quão mais orgânico você for e o seu treinamento puder linkar isso em situações reais do seu dia a dia e que essas situações sejam memoráveis para as pessoas, fica muito mais fácil de você introjetar ESG dentro da sua organização. Perfeito. E hoje hoje eu percebo que os consumidores, né, eles estão nos exigindo mais experiências, né? E eu digo consumidores, clientes, colaboradores, né, todos os nossos stakeholders. E vai da gente ser criativo. Pode falar, pode falar. Até para pegar um gancho nisso, é engraçado porque ESG é um tema que ele está também sobre a força do mercado, né? Eu acho que ali em 2018, 2019, a gente estava experimentando um avanço muito grande nos temas de ESG. Eu não gosto nem de falar de pauta, porque eu acho que pauta é alguma coisa que passa. Tema é alguma coisa que perdura, né? Nesse pilar de dentro das organizações. E com o Covid, pelo o tipo de recessão que a gente experimentou no Covid, falo muito pelo entretenimento, mas falo de forma geral, o apetite das organizações por investir em ESG e entender como que isso não só é um pilar de resultado, mas em cima do que a Mari falou, tem uma coisa muito bacana. Na pandemia, a gente foi obrigado a se digitalizar. Sua empresa não é digitalizada, você teve que ser obrigado a se digitalizar. Cara, você que fez intercâmbio, você vai lembrar que em 2012, você usava o Skype para falar com a sua mãe na Austrália. Você vai falar com a sua mãe e funcionava muito bem. O Skype era maravilhoso, né? Tinha um telefone azul, que era o telefone de todo... E aí a gente esqueceu do Skype em 2013, 14, 15, 16, porque a gente não precisou daquilo. Nas organizações, a gente nunca precisou. Era comum que você pegasse um voo para fazer uma reunião de 1 hora e voltasse no último voo em São Paulo. Você não passava na sua cabeça daquilo por Skype. Legal. Quando veio a pandemia... E aí é muito louco porque o Skype ele caiu numa cilada de inovação que o Skype chegou muito cedo para a festa. E ele perdeu o que tinha de melhor. E aí algumas plataformas chegaram muito tarde e aí elas passaram da hora. Porque, convenhamos, o Skype é muito melhor do que o Teams, é muito melhor do que o Zoom, é muito melhor do que o Google Meets, qualquer um deles. Então, assim como a gente foi forçado a se digitalizar, eu acho que agora a economia vai forçar a gente a se tornar sustentável. E aí, é exatamente como a Mari falou, cara, ou vai ser na dor, vai acontecer uma tragédia, ou o governo vai chegar a bater na sua porta, escuta, você vai ter que fazer, ou a sociedade vai vir te pedir. E era alguma coisa que acontecia em 2018, 2019, que depois da pandemia refeneceu, mas agora tem voltado muito, porque é um apelo global. Todos nós estamos submetidos a esse tema, e não só nos nossos negócios, nas nossas cidades, na forma como a gente se relaciona com o ambiente como um todo e com o mundo como um todo. Então, essa pauta tem aparecido cada vez mais do consumidor porque a economia voltou a dar um fôlego e a gente começou a entender que isso é necessário novamente. Muito legal. E... Ô, louco, tá bom. Você podia ter falado 40 minutos, né? Tamo junto. Não tem problema. Show. Isso. Ô, Carol, falando um pouquinho de experiência, né, que a gente falou ali, né, dos nossos stakeholders, que, né, essa demanda tem nos surgido,
Você participou, né, toda a sua trajetória de gestão de RH, você levou várias empresas ao primeiro lugar, de GPTW, Top of Mind do RH. Eu queria que você contasse um pouquinho da importância desses selos para as companhias e como que a gente mensura o engajamento e resultado de treinamento em ESG sem cair naquelas práticas superficiais ou greenwashing, né, que a gente chama. Falando primeiro dos prêmios, né? Eu acho que o prêmio ele é uma confirmação de que estamos no caminho certo. E aí ele tem vários indicadores que te dizem, inclusive, quando você não está no caminho certo, o que você precisa melhorar. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu, na verdade, digo que foi na minha gestão, mas é uma construção, na verdade, né? Esses acontecimentos dos selos. Tem que ter muita consistência de gestão, gestão, muita né? consistência, manutenção do que está indo bem, ajuste do que não está indo, não é tão legal. Inclusive, uma das indicações do Top of Mind foi de diversidade. Então, isso confirmou o nosso movimento adequado para a questão de equidade, de inclusão. A gente já fazia há muito tempo a parte social, então a gente já conseguia ter muita consolidação ali no S, e aí isso nos culminou ali na indicação num dos anos para a diversidade e inclusão. Falando um pouco sobre a importância de indicadores, eu brinco que eu sou psicopata com dados. Eu sou psicopata, assim. Inclusive, meu time falava, não é possível conversar com a Carol se a gente não tiver algum dado na mão, porque a gente não consegue convencer ela. Porque eu sou muito realmente focada em dados e eu acho que dados nos guiam em decisões, não digo que 100% certas, mas muito mais assertivas, quando a gente tem dados para mensurar. E aí eu acho que mensurar engajamento e clima, primeiro você precisa ter isso, você tem que dar 2 passos atrás. Ele precisa estar na cultura da organização. 2, precisa estar no negócio. Lembrando que cultura e negócio precisam estar conectados, senão as pessoas não vivem isso no dia a dia. E 3, é você conseguir ter isso na sua proposta de valor. Né? Uma vez que você consegue amarrar essas 3 coisas, o RH ele vem com um papel crucial de colocar isso na jornada do colaborador. Desde o employer brand ali, entre chamar e atrair as pessoas que fazem sentido e que se conectam com aqueles valores, com aquela cultura. Fit cultural, né? Fit cultural. Então, ela já vai atraindo pessoas que se conectem com isso. Então, ESG, né, e diversidade tem que estar ali já na essência daquela comunicação, da forma como você se comunica com seus futuros colaboradores e, consequentemente, se você se comunica bem com seus futuros colaboradores e coloca nos pontos de contato da jornada do colaborador ao longo da jornada, independente do nível hierárquico que ele esteja, ele vai sentir que aquilo não é só aquela questão, né, da informação na parede. Eles vão sentir que eles vão viver aquilo no dia a dia. Porque você vai ter o tempo inteiro rituais que vão se transformar em provavelmente uma estratégia, que vão se transformar em rituais que vão ter indicadores atrelados. E uma vez que você tem indicadores, que você consegue viver aquilo no dia a dia, você vai conseguir mensurar clima e engajamento, conectado ou não a ESG, né, de uma forma geral. E aí, falando de treinamento específico, uma vez que você tem todos esses elementos conectados, é muito fácil você conseguir extrair isso de treinamento, né? O treinamento ele se torna quase que eu brinco que ele pode ser a consolidação ou conscientização, né? Ele pode pegar e transformar um conhecimento que não existia num conhecimento palpável. Então, letramento racial, por exemplo. Então, você vai lá e transforma, explica para as pessoas o que aquilo significa e qual o impacto que aquilo tem na sociedade, na sua organização, enfim. E ele consolida. Então, já sabemos como lidar com isso, então vamos consolidar isso em diferentes formas de se comunicar, porque eu concordo com você que antigamente o PPT era o boom, né? E hoje em dia existe... Nossa, quando tinha animação, então quando entrou os vídeos treinando, bombamos, né? A gente sentia que a gente era o supra-sumo. E hoje a gente fala de lifelong learning, né? E aí é total, hoje em dia, é como que, inclusive, você se torna atrativo para os seus colaboradores na frente de desenvolvimento no tema ESG, que ainda não é tão comprado por todo mundo, mas que você consegue, amarrando tudo isso, transformar isso em práticas do dia a dia, e aí as pessoas vão conseguir ver aquilo acontecendo, elas vão replicar os comportamentos, e aí isso começa a se tornar vivo, ver o DNA, enfim, tudo isso casado culmina em indicadores que você realmente pode confiar. Muito legal. Você sabe que uma vez eu estava conversando com um executivo de uma empresa
multinacional, e ele comentou que a grande chave que eles conseguiram fazer nessa mudança de mentalidade, principalmente do boarding, foi colocar isso como indicador dentro do PLR deles. Então, aí, mexeu no bolso. Exatamente. Isso era uma coisa que eu ia falar mais pra frente um pouquinho. Certeza. Você, na hora que você amarra na remuneração, você vai pela dor. Você nem necessariamente está indo pelo amor, porque você já pode ter tentado ir pelo amor. Mas quando você fala, tá, tô com dificuldade de dar consistência para esse caldo que ele não está engrossando, você amarrar isso em remuneração direta, indireta, variável, fixa é mais difícil, né? A não ser que seja a função da pessoa, né? Exercer aquela atividade. Mas se você amarra em outras frentes, você mobiliza todo mundo. Inicialmente na dor, depois as pessoas falam, cara, não é tão difícil. Era só isso, era simples, já estava dentro do que eu fazia, era só formalizar às vezes, ou era só executar dessa forma. E aí as pessoas começam a vivenciar aquilo e aí a cultura começa a fazer realmente parte. Mas um divisor de águas, com certeza, é quando entra na remuneração, principalmente dos executivos. Do boarding, é. Exato. Você quer comentar, Marias? Não, eu queria só porque, assim, é meio conectando também o que você falou, o que ele falou. Muitas vezes a gente fica pensando de que forma a gente leva o tema lá para dentro. Mas a sustentabilidade é um daqueles temas transversais que a gente devia aprender na escola, né? Em casa. É que nem quando a gente fala de educação financeira. Né, educação financeira, poucos de nós teve a oportunidade de ir na escola ou tem em casa mesmo uma orientação bacana, né, sobre como lidar com o dinheiro. Era tabu, né? Falar de dinheiro, imagina. E a sustentabilidade, eu acho que hoje isso está mudando com as novas gerações, ele já vem com valores diferentes e já exigem, portanto, das empresas, empregadoras ou por onde, né, eles compram como consumidores, atitudes diferentes também. Mas é um tema que a gente precisa também conectar, quando você falou, Will, de ouvir o que a empresa tem mais, está dentro do seu propósito, do seu DNA. Eu falo muito que a gente começa a implementação ouvindo a empresa. Né? Porque é ouvindo que a gente entende as motivações, as expectativas, o que é valor para eles. E aí a gente define que tecnicamente chama de temas materiais. Né? De que forma, então, o ISG aqui dentro vai se tangibilizar. E aí a gente começa a conectar as pessoas. E aí a gente começa a ouvir também os profissionais, os colaboradores, para eles também dizerem o que desses 42 temas se conecta com a gente, mas também comigo. Porque eu vim para cá por um fit de marca. Eu acreditei que dentro dessa organização eu conseguiria dar o meu máximo, vamos dizer assim, né? E ele percebendo que ali ele tem essa oportunidade também de ser escutado, ele vai se engajar muito mais nas ações que vierem. E aí também é algo que a gente consegue ir construindo aos poucos. Nas empresas nas quais a gente vê esse movimento já acontecendo, a gente começa a perceber as pessoas levando para casa esses novos hábitos, esse nível de consciência, sensibilizando, às vezes, a família. E eu sempre falo que não deve ser nunca um ativismo, né? Porque, infelizmente, o tema, por muitos anos, veio com muita força pelos ativistas ambientais, inclusive. Né? Tanto que muita gente hoje ainda acha que sustentabilidade é ambiental. Né? É ambiental, e não os 3 pilares. Então, a gente não deve fazer isso com ativismo, né? Mas com consciência e, né, estimulando pelo exemplo, né, pelas novas práticas. Então, era mais para fazer um complemento. Muito legal. E aí, né, você falou muito de como transformar uma cultura mais sólida, mais mensurável, né? Quando faz sentido para a gente faz, né? É natural, né? E, Mário, eu queria que você comentasse, a gente falou aqui um pouquinho dos selos, né, de RH, queria que você comentasse também das certificações, né, de sustentabilidade, que eu sei que você tem bastante prática nisso, e qual que é a importância disso também, hoje em dia, desses selos, né, como que funciona? Os selos, eles são um reconhecimento de valor, assim como você falou na questão de RH, eles são reconhecimento de um trabalho, de uma trajetória feita. Infelizmente, também tem as empresas que abrem a porta e falam, quero um selo. Né? Como se fosse assim, eu compro o selo e agora eu vou estar, né, com a minha credibilidade lá em cima. Mas não é isso. Ele é fruto de uma jornada. Você falou logo no início do estágio de maturidade das organizações com relação ao ISG. Né? Pela ABNT, são 5 estágios.
né? Então, na medida em que a jornada evolui, que você consegue incorporar isso no dia a dia da empresa, eu sempre falo que ESG é modelo de gestão, né? Então, quando está ali no seu processo decisório, na operação, a empresa vai colhendo realmente resultados. E isso vai sendo possível ser medido, comunicado, e é nessa hora que ela começa a se preparar para essas certificações. Então, hoje já existem algumas no Brasil, dependendo se é uma temática específica, aí você deve buscar, vamos dizer assim, uma específica, como a questão do pilar social, que a gente falou aqui agora, mas eu aí né, não é fazendo propaganda, mas eu gosto muito do trabalho do movimento B, né, do movimento B, do sistema B global, que é um movimento mundial, onde as empresas que realmente alcançam um certo nível de maturidade, elas submetem, né, as suas evidências, as suas práticas, para serem reconhecidas como uma empresa que basicamente entende que o lucro e o impacto podem andar juntos, né? Só empresa pequena. Não, olha, não é mais verdade. Inclusive, a minha consultoria está se preparando para ser certificada. Porque dá, sim, para as empresas de qualquer porte, de qualquer setor, se certificarem. Então, eu acho que é importante, sim, porque isso exige da gente uma disciplina e uma consistência nas nossas ações. Não é algo pontual, porque a certificação você ganha e perde. Se na hora da renovação, 2, 3 anos depois, eles vêm de novo fazer uma auditoria, se você não manteve não só o status, mas você evoluiu, porque a gente fala de ESG sempre de forma evolutiva, você perde também. E aí é meio feio, né? Então, acho que isso, as certificações, sim, são importantes e eu acho que elas são estimulantes para a equipe, porque tem que correr atrás, né? Muito legal, boa. Ana, lá no Sabin, como que vocês têm feito para adaptar essa linguagem entre, né, e os formatos de treinamento para públicos tão diferentes, né? Porque vocês têm parte tão técnica, mas também tem umas, né, pessoas de mais gestão, administrativo. Como conversar com essas duas pontas? Nós temos o público que atende diretamente o cliente e tem o público do back-office e da área técnica, que fica ali na nossa sede, e nós temos a liderança. Então, eu acho que o que faz sentido para a gente poder conectar é quando a gente ilustra os nossos treinamentos com exemplos, com dinâmicas que pode fazer com que eles sintam aquele ambiente acontecendo. Então, quando é atendimento ao cliente, você colocar uma situação parecida com o que ele poderia vivenciar, que nem nós temos uma formação para os nossos atendentes para atender clientes trans. Então, assim, a gente coloca simulações para eles entenderem como é que funciona. Quando é para o nosso back-office, a gente faz muito analogias com o cliente interno para eles entenderem como que funciona também. E a liderança, a gente trabalha muito essa parte do diálogo, também com uma visão estratégica, já mostrando para eles o tanto que ESG é importante para as empresas e para o negócio. E como não pode ser algo pontual, mas é algo que deve ser longevo, que deve continuar, porque senão também não faz sentido a gente explicar o tanto que é importante. E eu acho que o que é fundamental, independente da linguagem que você utiliza, é você mostrar para eles a lógica. Não é algo decidido top-down. A partir de agora nós vamos fazer isso, a partir de agora. O Sabin já faz isso há muito tempo, mas independente disso, vamos dizer uma pessoa que acabou de entrar na empresa, que nunca trabalhou assim. Não, aqui no Sabin funciona dessa forma porque essa é a nossa diretriz. Não, é importante para nós. Por conta desses aspectos, nós nos preocupamos com o ambiente, com o planeta, porque faz parte da nossa ideologia o cuidado. E entra dentro do cuidado, o cuidado com o ambiente, o cuidado com o planeta que nós vamos deixar como legado para as outras gerações. Entra o cuidado, a parte do social. Então, nós olhamos muito para isso. Por exemplo, agora, nós estamos na segunda turma de um curso de formação de flebotomista, 100% gratuito, para a sociedade. Então, o que a gente transmite isso para o nosso colaborador? Nós cuidamos das pessoas em diversos aspectos, em diversos âmbitos. Então, também na parte educacional, também na parte de formação. Então, quando você vai traduzindo isso em ações, o desenvolvimento ele acontece
simultâneo no dia a dia. O desenvolvimento ele não precisa acontecer unicamente no treinamento. No treinamento a gente faz adaptações com exemplos, com dinâmicas, com cases muito específicos para a realidade deles. Mas eu acho que o que deixa mais forte é o que acontece no dia a dia. É, de fato, a tradução nas ações. Então, o que a gente trabalha, por exemplo, com a liderança, é que eles vivam isso no dia a dia. Então, que as decisões que eles tiverem que tomar, eu fico brincando que nós somos um barco ali em alto mar, e quando as dificuldades aparecem, qual é o nosso farol, para onde a gente deve olhar? Para a nossa ideologia. Então, quando um líder tem que tomar uma decisão difícil, para onde ele tem que olhar? Para a nossa ideologia. E lá na nossa ideologia tem tudo de ESG. Então, quando precisa haver uma conversa difícil, um conflito para resolver, para onde eu tenho que olhar? Para a nossa ideologia. E eu vou falar de ESG quando eu falo isso. E que eles possam multiplicar isso com os colaboradores deles, porque os líderes têm esse papel de desenvolvimento. Então, colaborador, nós vamos tomar essa decisão. Colaborador, nós vamos abrir mão disso. Colaborador, nós vamos abrir mão de lucro nesse momento, em prol desse valor específico que nós temos ali, porque nós ganhamos. Esse é o nosso diferencial competitivo. E a gente falou muito de perfil de cliente. O cliente já mudou muito o perfil de cliente. Então, e isso não é agora. As empresas que não estão voltadas para isso, elas estão um passo atrás. O nosso cliente escolhe, sim. O nosso cliente, que eu digo geral, em diferentes nichos, ele escolhe de acordo com se a empresa é verde, se a empresa é sustentável, se a empresa olha para a sociedade, se a empresa é ética, se a empresa tem credibilidade. Para diversos aspectos, ele escolhe as empresas. Nem que ele tenha que pagar um pouco mais caro. Mas isso tem muito a ver com os valores dele. E, inclusive, eu estava conversando recentemente com uma especialista aí de Universidade Corporativa Nacional, em que o cliente ele já está começando a avançar. Ele não olha mais só qual é a contribuição para a sociedade como um todo e para o ambiente. Qual é a contribuição dessa empresa no nicho de educação. Isso vai cada vez mais ampliar. Então, o que as empresas estão fazendo não só para a sociedade, para o ambiente em si, mas o que as empresas estão fazendo para apoiar a educação. Por isso que eu trouxe esse curso de flebotomista. Então, sim, quais são as empresas que estão contribuindo para a sociedade no nicho de educação? Porque a gente sabe que o governo tem um papel fundamental na formação de profissionais, mas o que as empresas privadas também podem contribuir com isso? Qual é o nosso papel? Então, o que a gente pode fazer gratuito para a sociedade na formação desses profissionais? Hoje, por exemplo, eu estava palestrando em um curso que nós abrimos, a primeira vez que nós abrimos para pessoas com deficiência, para formação de preparação para o mercado de trabalho. Então, nós estamos oferecendo para a sociedade também. Por quê? Qual é o ganho nisso tudo? Nós estamos praticando os nossos valores, nós estamos praticando, mostrando que a nossa ideologia é assim. E aí a gente atrai colaboradores e profissionais que também querem viver essa prática no ambiente de trabalho. Então, você começa a fortalecer cultura. E, de novo, não existe práticas de ESG se você não tiver um desenvolvimento forte alinhado com essa estratégia do negócio e se você não fortalecer a cultura também assim, porque aí ficam ali apenas regulamentos, indicadores e vai passar, e vai virar pauta. E não vai virar realmente ali a realidade. E esse ESG veio para ficar, já tem tempo. E as empresas que ainda não adotaram, elas precisam mesmo olhar para isso, tanto a parte social como a parte ambiental. Você sabe, quando você estava falando, uma das coisas que eu admiro demais o Sabin é que vocês começam a fazer de uma forma tímida, dentro de casa, as suas práticas, conectando com várias empresas, vendo o que as empresas estão fazendo muito bem, mas fazendo muito internamente, né? Então, é a universidade corporativa, é o relatório de sustentabilidade, né? Acho que são várias práticas que vocês têm e eu acho que isso dá um senso de pertencimento muito maior, né? Porque é vocês que estão botando a mão na massa ali e fazendo acontecer, né? Então, fica aqui uma das minhas grandes admirações, assim, do Sabin. E, Will, eu queria falar com você sobre né, que você atuou, né, com juventude e comunidades, já vivenciou programas de educação que mudaram não só o mindset, mas também a empregabilidade de pessoas em vulnerabilidade. Como que foi isso para você? Cara, foi muito legal porque, resumindo tudo, a gente o tempo inteiro está falando de educação, né? Aquilo que a escola não ensinou pra gente, que talvez a nossa avó tenha ensinado, né? Tipo, aproveita as coisas, né? Guarda as cascas para fazer adubo, papá.
uma das principais ações que a gente teve com a R2, quando o Na Praia ainda era na Concha Acústica, a gente fez o ciclo de 2015, que foi um ciclo muito complicado. 2016 a gente entrou nos eixos, né? A gente falou, cara, tá tudo certinho. 2017 a gente começou a falar, o que dá para fazer mais? A gente montou uma oficina de empregabilidade para as pessoas de São Sebastião, que moravam ali perto, as pessoas da Vila Planalto, que moravam ali perto Na Praia, e a gente ensinou essa galera a mão de obra do trade de entretenimento. Coisas que a gente sofria para ter dentro da nossa prática, né, cara? É difícil achar bartender, é difícil achar QTA, que é o pessoal de atendimento, quero te ajudar, é difícil achar segurança, é difícil achar gente de fila, gente de acesso, é difícil achar gente de credenciamento. A mão de obra do entretenimento, ela é muito informal, ela é muito difícil de você encontrar. E é engraçado que quem tá quer sair, né? Assim, basicamente, o cara tá trabalhando nisso. Evidentemente que existe também, sempre falo isso, uma mosquinha que te pica e você fica para sempre, que é maravilhoso. Mas naquele momento, a gente pensou, cara, a gente tem uma possibilidade de ter 2.000 pessoas trabalhando por dia de evento aberto na praia. Quão legal seria se a pessoa que trabalhasse com a gente morasse perto, se ela pudesse ir e voltar a pé, aí aqui já tem claramente também alguma coisa de baratear seu custo, mas dar qualidade de vida para quem está indo e voltando. Se trabalhando aqui ela aprendesse um ofício, se ela aprendesse a ser hold dentro de um palco, se ela aprendesse a trabalhar com primeiros socorros, e foi justamente um trabalho que a gente desenvolveu na edição de 2017 e 2018 Na Praia, quando a gente ainda estava na Concha, bem próximo da Vila Planalto. A gente usava escolas da Vila Planalto, chamava a comunidade, fazia toda uma triagem de currículos, quem estava pronto a gente já encaminhava para dentro dos nossos fornecedores que tivessem postos que pudessem abrigar aqueles perfis, e quem não tinha, a gente capacitava para no outro ano conseguir fazer. E, cara, você vê o tanto que a comunidade começou a comprar bem mais Na Praia. Tanto que nos momentos em que o Na Praia teve as suas questões difíceis com o ambiente Brasília, nunca foi via Vila Planalto. A Vila sempre esteve muito do nosso lado. Nunca foi via as pessoas que estavam ali em volta. O nosso tipo de complicação dentro do espaço da Concha Acústica, ele veio muito mais de outros setores que não, e muito pelo contrário. O movimento de defesa do Na Praia, que aconteceu espontaneamente nas redes sociais, tinha muita gente da Vila falando, pô, meu primeiro trampo foi ali. Gente que, cara, o cara começou trabalhando no bar do Na Praia, terminou na TI da R2, depois foi pra empresa que na época a gente tinha a nossa fintech, né, que cuidava da parte de consumo interno, que era a Nugo. O cara, pô, começou trabalhando no bar a gente descobriu que o moleque curtia TI, de TI ele foi pra R2, da R2 ele foi pra dentro da Nugo, então era um movimento que a gente fazia com muita força. Quando veio pra cá, mudou um pouco o enfoque, porque ali pra gente, situacionalmente, fazia muito sentido, até porque, de fato, cara, estamos falando de 2017. Se hoje o mercado de entretenimento, ele está começando a ganhar um pouco mais de corpo, mais de profissionalismo, e a R2 é um vetor nisso, cara, 2017 o mato é muito alto, assim. Então foi uma solução muito óbvia, e, cara, a R2 sempre teve no DNA dela o vetor educação. Não à toa que a gente tem o Transpiração desde 2017, que volta agora, né, na edição em 2025, onde era uma plataforma que a R2 abria todos os temas e, cara, por incrível que pareça, a gente dava aula de artístico, a gente trazia, cara, o chão de avião para falar com a turma, a gente trouxe o empresário da Anitta para falar com a turma, a gente trouxe o Rick para falar de conceito maravilhoso. Qual sempre foi a aula que mais chocava as pessoas? Sustentabilidade, da SG. Porque as pessoas ficavam impressionadas como não era nada daquilo que elas imaginavam, como dava resultado no longo prazo e principalmente como era super natural dentro da forma como a gente trabalhava. Então, assim, eu acho que esse ciclo de capacitar jovens para trazer para trabalhar, ele só mudou de formato dentro da R2. Eu acho que o Transpira volta entregando dentro da campanha da Rede Real da R2. Então, esse vetor educação, juventude, capacitação para mercado, principalmente para o mercado da economia criativa, ele está mais vivo do que nunca agora nessa edição Itália 2025. Muito legal. Você sabe que na Amchan a gente tem um projeto social que chama Mais Caminhos. Bom, a Amchan, ela trabalha exatamente com executivos na parte de educação corporativa, né? E pensando muito nesse novo mercado, né? Esses novos jovens que um dia vão ser inseridos no mercado, a gente criou esse programa de mentoria.
Então, a gente pega jovens em situação de vulnerabilidade e os executivos são mentores de carreira, de profissionalização desses jovens. E, especificamente, esse ano, a gente fez um programa junto com o programa Reciclar e junto com a Unicef, que nos ajuda também. Esse ano, especificamente, a gente fez com Belém, do Pará, porque, conversando com o governador do estado, a grande dificuldade era desse pessoal poder trabalhar na COP30, né? E ter o inglês para poder se conversar com esse pessoal que está indo para lá. E aí a gente fez esse programa durante o ano de 2025, tanto de profissionalização quanto de inglês. E, gente, os executivos piram, porque é uma jornada, assim, que eles mais aprendem do que o próprio jovem, sabe? A gente não tem conecta com uma realidade. Cara, esse negócio de educação é tão forte que a gente está atendendo uma incorporadora aqui de Brasília que ela está se tornando uma empresa B. E como que essa história dela começou? Um engenheiro que trabalhava na obra, ele ficava bravo porque um dos marceneiros sempre mandava áudio para ele. E um dia o engenheiro foi lá e enquadrou o marceneiro na obra. Falou, escuta, por que você me manda áudio? Escreve. Aí ele falou assim, olha, acontece que toda vez que você me escreve, eu mando uma mensagem pro meu filho, o meu filho lê. Aí eu já olhei por lá e falei, isso termina mal. Aí ele me manda um áudio falando o que você disse, aí eu te mando um áudio. Por isso que, inclusive, eu demoro a te responder. E aquilo acabou com o engenheiro, né? O cara falou, caraca, né? O que eu vou fazer com essa história? O que ele fez com essa história? Ele montou um turno de alfabetização no contraturno para o cara que trabalhava dentro da obra. Cara, isso vai me dizer assim, isso é uma ação de SG todo dia da semana. Uma boa ação, uma pequena ação, com consistência, com legitimidade. E numa boa, pensa a possibilidade que você tem desse cara um dia e aconteceu, o cara mandar, bom dia, doutor, escrito. Putz, assim, aí você vai dizer, hoje eles estão falando de ser empresa B, porque quando o negócio começa, e não é só o resultado pecuniário que ele vem, no longo prazo ele vem, mas, cara, esse tipo de história, que dia que esse cara vai sair desse sistema de trabalhar dentro da BP? Imagina e aí você acaba ocupando um espaço na vida do colaborador que não é mais simplesmente o espaço do trabalho, mas é o espaço da memória. Esse cara vai contar essa história todo dia dele, e aí você está gerando experiência. Conexão emocional, né? Conexão emocional. E aí, toda vez que esse cara for falar da vida dele, ele for assinar um cheque, esse cara for ler um contrato, esse cara for fazer uma conta para ver se o próximo trabalho que ele começou ali como empreiteiro, porque ele cresceu ali um pouco, ele for fazer essa conta e escrever o orçamento, esse cara vai lembrar do dia que o engenheiro deu uma dura nele porque ele só mandava áudio. Então, assim, a educação é um vetor muito poderoso porque tem essa possibilidade de comover. E outra, não existe um pedido mais potente do que me ensina. Cara, você não tem coragem de dizer não. A pessoa, isso aqui, me ensina isso aqui. E a hora que o cara falou isso e ele falou o que eu vou fazer com isso, foi muito forte para ele. Ele falou, cara, eu quero um contraturno amanhã nessa obra. Contrata uma professora, pega um galpão, faz na marcenaria mesa e, cara, terminou a aula, terminou o turno às 5, vamos dar aula para essa galera de 5h30 até 6h30. Eu quero terminar essa obra com eles letrados. Então, assim, pequenas e boas ações. É isso. Quer falar alguma coisa? Não. Só fiquei arrepiada com isso. Muito legal. E Mari, aqui vários cases, né? Saving, R2, ICC, Anshan. Quais setores que você tem visto aí no Brasil que estão avançando mais nessa pauta e que podem servir cada vez mais como benchmark inspirador para as empresas que estão aí querendo começar? A gente já vê o movimento de todos os setores, mas quem começou, claro, são as empresas que têm mais porte, que já estavam com capital aberto na Bolsa. Depois, eu digo que o movimento que veio depois foram das empresas que eram mais, vamos dizer assim, endividadas. Ou seja, tinham mais processos trabalhistas, tiveram que cuidar mais disso, ou estavam expostas pela emissão de carbono, por exemplo, tiveram que cuidar disso. Então, a gente vê muito indústrias, setor como mineração, setor de energia, que realmente eles têm, vamos dizer assim, uma capacidade de contribuir mais, né, de um modo geral, para o equilíbrio, né, para a sustentabilidade. Vamos lembrar o conceito, né? Sustentabilidade e o equilíbrio do resultado econômico
com o impacto social e o ambiental. Quando você equilibra o seu impacto econômico, social e ambiental, você tem um negócio sustentável. Então, eu diria que eles tinham uma missão um pouco mais dura, né? E aí começaram antes. Mas hoje eu vejo todos os setores. Inclusive, esse ano eu fiz um trabalho forte aqui em Brasília, com bares, restaurantes e hotéis, né? Então, quando a gente olha, todo mundo está se mexendo. A gente vê as pequenas empresas. Então, acho que hoje eu já não diria qual o setor. Eu diria que quem começou foi esse movimento. As empresas de capital aberto, depois as maiores, mais estruturadas, porque já tinham, de alguma forma, no seu dia a dia, práticas que estavam bem mais alinhadas, foi só uma questão de organizar. E agora, todo mundo. Muito legal. E, Carol, falando em Bente, eu queria que você pudesse compartilhar com a gente algum exemplo que você vivenciou dentro da sua jornada de como que a capacitação em SG impactou o comportamento e performance dos líderes. Eu acho que a gente acabou pincelando aqui em alguns momentos, e eu acho que a mais eficiente, o case mais eficiente foi na UIS, quando a gente conseguiu, primeiro, entender que a gente tinha que desenvolver as lideranças de níveis em diferentes temas. Não adiantava eu falar de SG da mesma forma para a primeira liderança, como eu falava para os executivos. Então, a primeira coisa foi a gente separar a forma que a gente ia desenvolver e capacitar cada um dos níveis de liderança nesse tema. Então, até porque o impacto que o primeira liderança tem na ponta é muito maior, porque ele está direto ali, que é diferente do nível de inspiração que uma alta liderança precisa ter para o restante da base, né? Então, a gente primeiro segmentou isso. E aí, a gente tinha trilhas específicas para cada um desses níveis de liderança com estratégias de desenvolvimento específicas. Então, para alta liderança, era no formato de mentoria, era no formato de orientação quase que no 1-a-1, era uma gamificação diferente, né? Então, o impacto dele tinha que ser era na comunidade, era inspirando e mostrando para os colaboradores que ele impactava ali na comunidade local onde a operação dele ficava. Já a pessoal da base era garantindo um treinamento mesmo, né? Seja ele obrigatório ou não, que conduz o tema sustentabilidade. Então, acho que esse foi um dos maiores cases. Quando a gente amarrou, como a gente falou antes, com remuneração, foi a cereja do bolo, porque aí movimentou, inclusive, quem não estava se movimentando. E aí a gente teve os diferentes níveis sendo gamificados de formas diferentes para suportar essa visão de temática de ESG dentro da organização e, consequentemente, a gente ter a cultura 1000% incorporada, poderíamos dizer. Então, acho que essa gamificação específica para o nível de liderança foi um dos maiores cases. Eu acredito que foi, inclusive, o que teve maior eficiência. Muito legal. Gamificação tem sido uma ferramenta imprescindível em várias áreas, na verdade, né? Então, acho que fica aí uma super dica e Bente aí para o pessoal. Eu queria compartilhar com vocês, né, até trazer também um outro dado, que na nossa pesquisa da AmCham, quando a gente fez a pergunta do que eles enxergavam de tendência para os próximos anos, 75% responderam que a sustentabilidade alinhada à estratégia e performance financeira, né, olhando aí, né, os indicadores financeiros, e 62% responderam sobre cultura organizacional mais voltada à sustentabilidade. E aí o desafio agora é evoluir na adoção dessa maturidade, com mais padronização, liderança engajada, uso estratégico dos dados, né, Carol? E aí eu queria perguntar para a Mari, como que transformar o SG em um eixo curricular de universidades e programas corporativos para que não seja um tema paralelo, mas uma base estruturante na formação profissional? Eu acho que é um pouco do que a gente falou antes. É fazer com que as pessoas percebam que isso não é uma agenda da empresa. Isso está ligado ao nosso dia a dia, às nossas práticas. Então, eu acho que a empresa ajudando os profissionais a repensarem, né, também as suas crenças, seus valores, a forma com que se conecta, né, uns com os outros, fazendo ela perceber que isso tem a ver com o dia a dia dela, é que esse movimento vai acontecer. Eu acho que, basicamente, fazendo com que isso seja... Uma vez eu usei um termo que
como a gente tem esse desafio didático, né, de trabalhar com ISG, uma vez eu usei o termo, a gente precisa tornar a sustentabilidade sexy. Sexy no sentido atrativa, corriqueira, que a gente queira falar no dia a dia, que a gente fale no boteco com amigo, nos almoços em casa com a família, que seja algo natural. Mais um daqueles temas que vamos torcer para um dia ele parar de ser falado, para ele ser vivido e ser algo natural do nosso dia a dia, né? Legal. E aí a gente está vendo também essa geração vindo, né, gente? A gente até comentou um pouquinho. E aí, Will, como que a gente vê para conectar juventude, empregabilidade e ESG em modelos que façam sentido para as novas gerações que estão chegando aí no mercado de trabalho? Cara, eu acho que assim como um dia a gente chegou nos nossos escritórios e no lugar de uma máquina de escrever tinha um computador, o ESG vai ser a típica competência que vai ser procurada em processo seletivo. Se é que existirá algo como processo seletivo, né? Que é um processo entrópico de escolha de emprego, mas assim, eu acho que isso vai precisar vir embarcado e essa equação vai ter que em algum lugar ser resolvida, ou na escola, como a Mari disse muito bem. Cara, a gente não tem uma cadeira de ESG, como a gente não tem uma cadeira de educação financeira, como a gente não tem uma cadeira de direito dentro de uma organização, dentro de uma escola, é um absurdo. Mas, hoje em dia, você não contrataria alguém que não consegue mexer com, vou jogar embaixo, hein, pacote Office. Eu não vou nem falar chat GPT, outras coisas, porque é uma coisa meio basilar. Cara, amanhã você não vai conseguir contratar mais uma pessoa que não tenha a capacidade de, balizar um projeto à luz de aplicabilidades em ESG. Eu acho que você não vai ter mais a capacidade, a possibilidade de contratar um profissional que ele não consegue empreender em cima de bases ESG. E, novamente, eu não consigo te dizer hoje aonde que essa equação vai se resolver, mas tenha certeza que o mercado vai resolver ela. Cara, o tanto de material que você tem hoje para estudar sobre ESG, o tanto de oportunidades que você tem para conseguir se experimentar nesse campo, fica até um pouco, ainda mais você jovem, fica até um pouco complicado você dizer que você está despreparado porque você é filho de uma das gerações que mais tem possibilidades. Cara, eu fui da geração que eu fiz escola de informática, irmão. Eu ia lá, sentava na frente do 486 e ia lá e fazia meu som no DOS, no Windows. Hoje em dia, isso eu falo, né? E pra galera é uma fantasia. Cara, não tem como você não aprender SG em casa. Você tem o ChatGPT que vai te ajudar nisso. Eu tenho certeza que no ChatGPT você mexe. E o mercado vai resolver essa situação, porque cada vez mais isso vai ser uma demanda. E a pauta que vai trazer pra gente a mão de obra é a demanda do que o mercado pede, cara. Então, assim, vai ser basicamente como você conseguir ou não formatar um texto em Times New Roman 12. Simples assim. Ana, o que esperar da próxima geração de líderes? Já que tá vindo essa galera aí, ó, que o Will comentou, principalmente aí no setor de vocês da saúde, né? Quando a gente fala de consciência em ESG. O que vocês estão enxergando? Acho que o mais importante que a gente espera desse líder não é nem que ele vivencie o ISG, porque isso a gente já espera para hoje, né? Então, se não vivenciarem, estão atrasados, né? Como a gente já colocou aqui. Mas eu acho que eles sejam agentes de transformação. Porque talvez os líderes ainda vejam que estão naquela onda do mar. Então, eles precisam se sentir o surfista. Eu estou surfando realmente e estou treinando novos surfistas. Eu acho que o que a gente espera para lidar com essas gerações, né, novas que vão surgir é que eles estejam preparados para serem esses agentes de transformação. Eles já vão estar vivendo esses valores hoje. Então, amanhã, o que eles podem fazer para fomentar ainda mais nas equipes pensamentos de transformação, pensamentos de inovação. Aí entra toda a criatividade, todo esse poder para a gente poder transformar os nossos talentos em pessoas que, de fato, não vão só vivenciar os pilares do ISG, mas que eles também vão ser ativos ali nessas lutas, nessas batalhas que a gente sabe que vai ser como se fosse realmente algo básico, né? Então, eles vão ter que ter condição de lidar com esses talentos e de potencializar também essa transformação nesses novos profissionais, novos que eu digo que já estão em formação agora, já não serão não é num futuro lá longe, é um futuro breve, porque a gente já percebe isso nas gerações.
A média de idade dos nossos colaboradores é em torno de 35 anos, mas nós temos desde baby boomers, temos ali as novas gerações, a gente percebe que as novas, eles vêm muito conectados com o propósito. Muitos não querem ser líderes, muitos não querem, assim, esses desafios que para a gente brilhava muito nas gerações X, gerações Y, eles querem se conectar com o propósito. Eu escolho a empresa que eu vou trabalhar, então, baseado nas escolhas da empresa também. Então, os líderes, eles precisam conectar e, ao mesmo tempo, conectar tudo isso que a gente vai viver de ESG com a estratégia do negócio. Então, eles fazem essa ponte fantástica entre o que é sustentável para o negócio, o que é interessante, porque seremos uma empresa mesmo assim. A gente não vai deixar de ser empresa, a gente não vai deixar de ver lucro, claro que não. Então, como que isso conecta com o propósito deles para fazer eles terem esse poder transformador nas pessoas, e aí aumenta engajamento, e aí aumenta comprometimento, aumenta a produtividade, e as empresas vão lá cada vez mais para o teto do seu lucro, da sua produção, e também aí do tanto que eles vão se tornar fortes no mercado. E essa geração vem forte, né, gente? E, Carol, como você teve uma trajetória no setor financeiro, seguros, né? Como é que você, nesse setor, pode assumir ainda mais protagonismo como formador de profissionais mais conscientes e preparados para esses desafios sociais, ambientais? Eu diria que é uma dicotomia, né? Porque é o setor mais cético, mas ao mesmo tempo para mim, um dos que podem mobilizar muitas frentes. Assim, já nasceu com uma frente de governança gigantesca. O pilar governança, quando você fala de segmento financeiro, por todas as trocas e todos os stakeholders que envolvem esse ecossistema, eles acabam já exigindo um nível de governança muito alto. Então, toda essa parte de gestão de riscos, mitigação dos próprios riscos, toda essa questão ética que envolve toda a questão financeira. Então, meio que eles saem um pouco já na frente. Então, eles podem ser muito multiplicadores disso, inclusive testando os próprios stakeholders que envolvem. Então, o quanto os fornecedores estão conectados com essas pautas, o quanto aqueles fornecedores estão socialmente e ambientalmente e na frente de governança éticos em todos os processos, na cadeia de processos deles. Mas, ao mesmo tempo, é um segmento que atua em todas as partes da sociedade. Né? O segmento financeiro ele conversa com a pessoa com o menor poder aquisitivo até o maior poder aquisitivo. Então, ele tem uma capacidade de capilaridade de atingir toda a sociedade, direta e indiretamente. Então, ele pode utilizar todo esse poder de comunicação que o setor financeiro e o dinheiro, né, conversa com todos esses públicos como uma alavanca mesmo de movimento de toda o guarda-chuva de ESG. Eu acredito que na frente de governança muito mais forte do que nos demais, mas também tem um puta impacto social, exatamente por essa questão de atingir toda a sociedade, né? Do primeiro do mais rico ao mais pobre, a pessoa que tem menos condição com as que tem mais condição. Ele está se comunicando e ele tem diferentes canais. Hoje em dia tem um canal digital, hoje em dia tem um canal físico, hoje em dia tem N oportunidades dele o tempo inteiro se comunicar com a sociedade e gerar impacto direto. Então, acho que essa capacidade de comunicação, porque ele consegue conversar com todos esses públicos, ele tem uma capacidade gigantesca de atingir. Muito legal. E fica aí como uma dica de bench, né, para esse segmento, né, porque a gente viu aqui pelos dados da AmCham que a maior dor é o desafio, né, de mensurar, né, a parte de sustentabilidade. É um segmento que tem isso muito mais claro, né, tem essa governança muito bem definida. Muito. Gente, o nosso tempo ruge, infelizmente. E aí, antes da gente encerrar, eu quero trazer aqui uma pergunta geral para vocês 4 responderem e fiquem super à vontade quem quer começar, tá bom? Então, se vocês pudessem deixar um único conselho, qual seria a lição de ouro sobre ESG, tanto para os jovens que estão entrando no mercado e querem construir uma carreira com propósito, quanto para os empresários que precisam alinhar estratégia e cultura para prosperar no futuro?
Só isso. eu posso Só esse começar. conselho. Eu posso começar aqui. Eu acredito que para os jovens, eles já estão vindo. Né? Eles já estão vindo com esse letramento, é impressionante. Vou até dar um exemplo. Minha filha, a gente estava no Canadá há uns 15 dias e eu cansada na rua, assim, minha filha tem 10 anos, e aí a gente foi comprar um pão. E aí ele perguntou, com plástico ou com papel? Aí eu falei, pode ser com plástico, a minha filha. Claro que não. É com papel. Aí eu olhei, moço, é com papel. Aí na hora, eu não me questionei. Aí eu falei assim, deixa eu entender o que está na cabecinha dela, né? Aí ela falou, mãe, plástico é muito pior pro meio ambiente. Por que você pediu com plástico e não com papel? Aí na hora que eu me toquei, que para ela já é óbvio. E para mim, na hora, eu estava só cansada e tipo... Ok, pode ser. Assim, foi o primeiro que ela me falou. Então, acho que eles já estão vindo com esse letramento muito tranquilo. Por mais que não esteja nas escolas, eu acho que o movimento que a gente faz agora para tentar educar a nossa geração já está automaticamente letrando eles nisso. Então, eles já estão vindo com isso. Então, a única coisa que eu tenho para dizer para eles é vivam intensamente isso. Acredite fortemente nisso, porque eles são o futuro da humanidade, tudo que a gente está tentando construir, inclusive, é para deixar para eles. Então, que eles façam muito proveito deles já estarem crescendo nesse lugar. E coisas simples do dia a dia podem impactar muitas pessoas, podem impactar muito o meio ambiente, pode impactar todo mundo. E para os empresários, eu vou usar o Simon. Ele escreveu um livro chamado Jogo Infinito, na verdade. E aí ele fala muito sobre as empresas que vão ser perenes. E as empresas que vão ser perenes são as que jogam o jogo infinito. E jogar o jogo infinito é deixar legado. E legado é você conseguir ser sustentável, ser perene, e ESG é a base disso tudo. Então, se não está fazendo, está atrasado. E eu acredito que, na verdade, assim, elas falaram de 20, 25 anos. Eu acho que as coisas estão numa velocidade tão gigante. A IA vem para algumas coisas ruins, mas vem para muita coisa boa. E eu acho que ela vai acelerar demais esse processo. E quem ainda não começou minimamente a rascunhar sobre o tema está muito atrasado. E quem já está rascunhando já está atrasado e já não está no passo na frente. Então, acho que a gente já está atrasado nesse tema na nossa geração. E as empresas, com certeza, estão mais atrasadas. Deixa de ser competitivo no mercado. Exatamente. Vou seguir aqui a Carol. Acho que a dica que eu diria para as empresas é uma dica simples e básica e direta. Vivam os valores que vocês defendem. Eu acho que quando você começa a mostrar para as pessoas coerência entre o que você fala, o seu discurso, com as suas práticas, você já ganha esse diferencial. Para o mercado, esse diferencial, para os talentos, e você começa a colher frutos. O cliente vem, os talentos vêm, os lucros sobem. Então, é uma série de benefícios que você tem, mas não adianta ser discurso se não tiver uma prática ali conjunta com aquilo que você fala. E acho que outra dica também, pegar uma dica plus aí para as empresas é fit cultural. Você quer adiantar metade do seu caminho? Não vai trazer pessoas que só porque ela tem um currículo maravilhoso ou provavelmente terá uma performance incrível e não tem os valores conectados com o da empresa, do negócio. Tragam pessoas que tenham esse potencial que você acredita que é importante, mas que também tenham valores alinhados, porque senão a história vai ser muito curta desse profissional lá, e é por isso que sobe tanto rotatividade, aí entra gestão do conhecimento, aí entra treinamento que você, às vezes, tem que desenvolver mais pessoas por conta da rotatividade. Então, quer encurtar o caminho? Tragam pessoas que tenham esses valores conectados, porque vai fazer muito sentido para essas pessoas. Por que a empresa está tomando essa decisão? Eu falo que é que nem casa. Às vezes você não sabe por que pai e mãe estão tomando decisão, mas você confia, porque aquele pai e mãe tem tanta credibilidade com você. Então, quando você traz profissionais conectados com a ideologia da empresa, vai ter algum momento que aquele colaborador vai pensar, por que a empresa está tomando essa decisão? Nem tudo a gente consegue explicar no detalhe. Mas tem tanta credibilidade a empresa com o profissional, há tanta conexão sobre o que verdadeiramente importa, que para ele fala, eu confio. Nessa empresa eu confio. E isso facilita muito as coisas. É que nem escolher com quem a gente vai casar, é escolher ali o profissional que vai entrar. E aí a dica para os profissionais já é justamente nessa linha. Processo seletivo é via de mão dupla.
Então, assim, a gente, né, nós, as empresas, nós estamos procurando os talentos, nós estamos fazendo um processo seletivo, mas eles também precisam fazer um processo seletivo das empresas que eles querem trabalhar. Então, procure conhecer mais sobre a empresa, procure conhecer os valores da empresa, porque às vezes a gente entra pensando em salário, em benefícios, e você entra e fala assim, nossa, não me conectei com a empresa, e aquilo começa a trazer sofrimento para você, você começa a pensar em tantas questões ali de adoecimento, e a gente pensa na NR1, por quê? Algo que poderia ser resolvido se você tivesse adentrado, conhecido um pouco mais sobre a empresa e pensado, essa empresa não é para mim. Então, não existem questões certas ou erradas no que se refere à ideologia da empresa. Existe aquilo que eu me conecto e aquilo que eu não me conecto. Então, você precisa entender sobre a empresa e pensar, aqui eu quero construir minha carreira, aqui não é para mim e eu passo. Então, é uma dica que eu dou para os profissionais, especialmente agora sobre essa temática de ESG, porque as empresas estão defendendo cada vez mais isso, e é importante você saber com aquilo que você se conecta, aquilo que faz sentido para você, onde eu quero construir a minha carreira. Excelente. Cara, pro jovem, eu diria que antes de você salvar o mundo, arruma tua cama, sabe? Assim, começa do pequeno, porque às vezes é muito fácil, né? A platitude do cara, vamos resolver o problema da emissão de carbono para o derretimento das calotas polares. Você mora na Asa Norte, você tem aqui uma visão... o que você faz localmente que atinge as pessoas? Eu, na minha época de RH praticante, hoje eu sou RH só IBGE, né? Quando as pessoas me perguntam de RH, eu lembro que eu sou do RH. Nos meus processos seletivos, uma coisa que eu sempre olhava era trabalho voluntário. O que você fez que tinha a ver com o que você gosta de fazer e que ninguém te pagava para isso? Cara, você contava história numa creche, você ia num lar de velhinho tocar um violão, você pintava, você ajudou a pintar uma casa que caiu perto da sua... Enfim, você ajuda uma instituição, porque às vezes a gente cai também na facilidade do discurso de amar a humanidade como um coletivo e odiar o ser humano na proximidade. Então, o que de genuíno tem nessa conversa que você tá buscando? Na minha visão, esse tipo de trabalho vai te ajudar a, como a Ana disse, encontrar qual é a empresa que faz sentido com você, porque você, jovem, a sua missão é descobrir quem você é, né? Assim, eu tenho um conselho sempre bom que eu dou para jovem, envelhece. Envelhecer é muito bacana. Mas, basicamente, a ideia é, você precisa se experimentar. E dentro do ESG, vai ser muito útil você fazer ESG na prática, desde, cara, organizar uma rifa para ajudar um lar de velhinhos, até você, cara, tocar para crianças numa creche. Então, começa daí, porque isso vai te dar repertório, isso vai te dar humanidade, principalmente, isso vai te dar walk the talk. Você vai falar disso e vai poder falar, cara, o que você faz para ajudar? Bom, eu faço isso. É muito fácil você dizer, eu dou pro Greenpeace. Isso é uma coisa. Legal. Cara, então, sábado de manhã eu vou e ajudo a cuidar de crianças em situação de risco social. Eu acho que não importa o quanto o primeiro cara doa. O segundo cara faz a gente olhar pra gente e falar, puta, eu podia fazer mais, né? O cara vai todo sábado de manhã. Então, assim, é isso. Ganhe esse repertório com ações pequenas. Antes de você querer salvar a humanidade, salve a si mesmo. E salvando a si mesmo, você vai ajudar localmente. Cara, pode ter certeza que isso vai ter impacto. E você, empresário, não vai na moda, não vai na consultoria mega over gigante, não vai no influencer de sustentabilidade, porque existe um subtráfego, uma submáfia de influencer de ESG que não ajuda em muita coisa. A história é, se você tá até aqui ouvindo tudo isso, você já ouviu, cara, 3 excelentes profissionais, eu tô aqui atrapalhando o mínimo que eu posso, mas basicamente o ponto é, de tudo isso que a gente falou, o que te tocou o seu coração, velho? Lá quando você começou, quando você abriu o seu escritório de dentista e você começou a atender as pessoas e ali isso vai te levar por que você quis ajudar as pessoas sendo dentista nessa terra caída que nós vivemos. Se dentro disso tudo você encontrar alguma coisa que tem a ver para você olhar para o outro, porque eu acho que o primeiro passo de você falar de ambiente, governança e social é você ver o que tem de eco em você nisso. Então, velho, ouve essa vocação, volta para ela, senta ela no seu colo e coloca ela em prática no seu negócio.
com uma pequena ação simples. Cara, a reserva, por muito tempo, foi uma puta de um fórum de sustentabilidade pra gente. Porque eles tinham uma ação muito bem feita. 5P, 1P. Era 5 peças, um prato. Cara, você comprava 5 camisas e você ajudava a complementar uma refeição. E eles fizeram muita coisa com isso. Era uma ação, velho. Eles falavam disso o dia inteiro, o dia inteiro. E a reserva tinha muito mais ações. E eu não tô falando pra você ter muito mais ações e falar de uma ação. Tô falando pra você, escolhe uma. Cara, um negócio é a gente olhar pro Sabin com todo respeito e falar de ESG. O Sabin tem capacidade, tem gente preparada. E aí você vai me dizer, pô, Will, mas eu tô aqui no meu escritório de dentista, cara, tá difícil marcar a agenda, o clareamento tá complicado. Eu tentei começar a fazer Botox, mas tá uma complicação. Cara, alguma coisa, na medida do que você possa fazer, ajuda. É mais ou menos o que eu tô falando pro jovem. Não salva o mundo, não salva o mico-leão dourado. Ajuda a creche do teu bairro. Cara, você não vai ter o impacto hoje que o Sabin tem, que as empresas por onde a gente passou tem. Mas eu tenho certeza que se você fizer um sorriso caridoso por mês e atender uma pessoa que não tem condição de ter a qualidade, a técnica, o empenho que você tem e, sobretudo, a vontade de atender genuinamente nesse pro bono, você está mudando a vida de uma pessoa. E a vida dessa pessoa é o que te cabe. E se isso te cabe, se você fizer disso 12 por ano e continuar fazendo, e o dia que você tiver 2 cadeiras, o próximo dentista que você contratar fala, escuta, mas eu tenho aqui um negócio que é o sorriso solidário. Uma vez por mês você tem que atender uma pessoa na faixa, senão você não entra. A pessoa fala, puta, boa ideia. Essa pessoa tá lá com um grupo que formou com ela na faculdade e fala, cara, lá no meu consultório tem o sorriso solidário. Pô, criei uma marca, hein? Atenção. Subindo. E aí ele fala isso aí, cara, esse cara vai pra um lugar que é maior, ele fala, pô, a gente podia começar a fazer um por mês. Cara, já, talvez tenha mais gente sorrindo por causa de você, que começou aí com a sua cadeira e devolvendo para as pessoas o sorriso que por qualquer motivo a vida tirou. Então, faça algo legítimo, honesto, pequeno, seu e para sempre. Não pare de fazer. Nossa, quantas dicas. Bom, para o jovem, como a gente estava falando, né, eles estão vindo de uma forma muito mais autêntica. Eu diria que continue se conhecendo e continue sendo autêntico com o que você acredita. Os jovens bebem menos hoje, os jovens fumam, há controvérsias. Os jovens não sonham necessariamente ter um carro, mas eles querem ter mobilidade. Eles buscam realmente uma qualidade de vida, então eles já estão praticando coisas que talvez de outras gerações não estejam na busca por isso. Então, eu diria, esteja atento ao mundo ao seu redor e seja autêntico e busque realmente o que você sente que faz sentido. Isso é a mesma analogia que a gente fala quando a gente fala que a gente nasceu no mundo analógico, mas teve uma turma que já nasceu no digital. É mais leve, natural para eles. E como vocês já deram muitas dicas para os empresários, eu vou dar uma dica para o profissional. Né? Então, eu acho que, sim, as empresas estão cuidando de capacitação, desde o início, desde o onboarding, treinando, capacitando, mas, como a gente também sempre ouviu, a responsabilidade da carreira é nossa. Então, eu falo isso porque eu vejo cada vez mais profissionais, e aí procurando a minha consultoria, mas outras também, buscando desenvolver competências e habilidades que ainda não foram solicitadas pelas empresas, mas entendendo que essa é a forma deles se atualizarem para o mundo de hoje. Então, utilize sim, né, os conhecimentos, os temas relacionados ao ISG, esse novo modelo de gestão, como sendo a sua, vamos dizer assim, a sua listinha de aspectos para você desenvolver. Não só conhecimento técnico, mas competências e habilidades também. Então, cuida da sua carreira, olha para o ESG para fazer isso acontecer, que certamente a sua empregabilidade aí está garantida por muitos anos. Uau, tivemos aqui uma aula, né? Então, quem precisar de dicas, temos aqui um leque de oportunidades, né, para você poder se aperfeiçoar cada vez mais.
Pessoal, encerramos. Eu quero agradecer imensamente pela oportunidade de conversar com vocês. Foi uma honra estar aqui com vocês nesse palco. Espero que vocês tenham curtido também, né, nesse bate-papo. Quero agradecer mais uma vez Jornal de Brasília, a Fernanda pela oportunidade, né? Para mim é uma honra, foi uma jornada incrível participar desses 5 talks. Eu fico muito feliz que através da AmCham essa conexão entre Jornal de Brasília e R2 tenha dado frutos, né? E eu espero que a gente continue tendo aí mais parcerias cada vez mais. Muito obrigada. Agora eu quero trazer algumas palavras aqui para vocês. Bom, primeiramente, como estrategista de marca, é uma honra estar aqui com todos vocês. Conheço alguns já há alguns anos aqui, já trabalhei também no Sabin. E aqui não foram dicas, foram estratégias. Né? Eu gosto muito de falar isso. Vocês trouxeram uma riqueza de estratégias aqui que quem puder assistir na íntegra, isso aqui vai assistir com um caderno em mãos, com um computador em mãos e desdobrar cada fala dessa numa ação, num plano de ação com indicadores, enfim, dentro dos seus negócios, e os profissionais também vão buscar cada vez mais esse conhecimento. E eu quero dizer também aqui que cada fala aqui reforçou que a educação aplicada é o elo que conecta a estratégia à prática, discurso à atitude, propósito a resultado. E talvez o ponto mais importante seja esse. O futuro não é algo que aguardamos chegar. Ele é construído passo a passo, no hoje, por líderes, colaboradores, organizações que entendem que formar gente é formar futuro. Que essa seja a marca deste encontro. A consciência de que treinar, educar e capacitar é a verdadeira vantagem competitiva de uma empresa que deseja durar. Eu quero muito agradecer por vocês estarem aqui com a gente e vamos continuar provocando um futuro com presença, propósito e coragem. Muito obrigado. O Jornal de Brasília agradece a todos vocês.